Bom, vamos lá. Nossa parte 4 é demais comandos importantes. Até agora, tudo que a gente falou é o primordial. Não existe trabalhar dia a dia no Git sem você dar Git status, você dar Git pull, sem você dar Git push, sem você dar Git commit, Git add e Git init, obviamente. Tudo isso aqui é obrigatório e vocês vão usar no dia a dia. O Git init, óbvio que não, porque vocês vão criar os repositórios uma vez na vida, cada projeto que se inicia, vocês não iniciam um projeto todo dia. Porém, Git status, Git pull, Git add, Git commit e Git push, vocês vão usar todo dia extensivamente. Então, esses são os principais. Porém, a gente tem outros que valem a pena a gente explicar. O primeiro deles é para a gente mudar as ramificações. E aí, o que a gente tem? O objetivo é mudar uma ramificação para outra dentro do mesmo repositório. Seria mais ou menos como se o repositório tivesse duas versões dele que andassem em paralelo, e em uma versão você tem um arquivo e na outra você tem outro. Vou mostrar para vocês vão ver que é bem legal. Quando que a gente utiliza isso daí? Caso estejamos em diversos times trabalhando em entregas separadas, cada uma pode criar a sua ramificação para trabalhar isoladamente e assim evitar conflitos. E qual que é o ponto de atenção que a gente tem para as ramificações? As alterações de uma ramificação podem ou não ser levadas para outras. Então vocês têm que tomar muito cuidado porque vocês vão desenvolvendo numa ramificação. Se vocês não integram isso na branch principal, aquela correção nunca vai subir para produção. Então tem que tomar um certo cuidado. E aí quais são os comandos que a gente utiliza aqui, né? A gente tem o git checkout, nome da branch. Git checkout -b, nome da branch que será criado, ou seja, eu também posso criar uma ramificação nova através do git checkout. Git checkout ponto, que eu posso reverter tudo que foi feito na minha branch. E git checkout, nome do arquivo, se eu posso reverter só aquilo que foi feito no meu arquivo antes do commit. Qual que é a diferença do git checkout ponto e do revert? Porque o revert, efetivamente, o commit já está lá no nosso servidor. O git checkout ponto é, cara, eu quero voltar esse arquivo a como ele está lá no meu servidor. Vou mostrar as diferenças. E aí, quais são os exercícios que a gente vai fazer agora? A gente vai criar uma branch pelo GitHub e a gente vai criar uma branch pela linha de comando para vocês verem aí qual é a ideia, tá? Então vamos lá. Começando, né, pela linha de comando. Agora eu vou vir aqui no meu SQL aqui, bonitinho. E aí aqui, ó, percebam que eu tenho current branch. Quando eu clico aqui, eu tenho uma opção de selecionar qual é a branch, ou seja, esse seria o comando para eu trocar de branch, e eu tenho a opção de criar uma nova branch, que eu posso digitar aqui. Agora eu quero digitar a minha branch 2. E aí ele me dá uma opção de criar uma nova branch. E aí eu vou clicar nesse botão. Ele me pergunta se o nome é isso aqui, e eu confirmo, ele vai criar. Então a partir de agora, eu tenho duas ramificações. Eu tenho a minha ramificação principal, main, e tenho uma outra ramificação, branch 2. E aí agora eu posso fazer detalhes específicos nessa branch 2 que não estarão na minha main. Por exemplo, ó, vou voltar aqui no meu SQL, certo? E vou criar um arquivo novo, que eu vou chamar de readme. Criei esse arquivo aqui, certo? Eu nunca lembrei, readme.me ou .md? Deixa eu olhar aqui, não. Deixa eu fazer uma colinha aqui rapidinho. .md, criei certo. Então, ó, prestem atenção. Criei esse arquivo aqui, e esse arquivo é um arquivo de texto. Como eu falei, é um arquivo simplesmente para a gente colocar algumas explicações, né? Então eu vou editar ele aqui, ó. Posso abrir com um bloco de notas mesmo. E aí eu vou colocar aqui repositório referente ao scripts SQL do módulo banco de dados da Devari. Então, ó, criei esse arquivo, salvei aqui e prestem atenção. Olha que legal. Eu vou pegar, criei o meu arquivo aqui de readme, bonitinho. Ele já apareceu aqui. Vou fazer um commit, criação do readme. Vou colocar só do read aqui, tá? E aí eu vou subir. Quando eu publicar essa branch, prestem atenção que agora vai acontecer uma coisa legal lá no nosso repositório, tanto lá quanto aqui. Aqui, o arquivo está aqui por quê? Porque estamos na branch 2. Quando eu volto para main, olha o que vai acontecer. Eu volto para main e o meu readme não está lá. Por quê? Porque o meu readme só foi feito naquela outra ramificação. Nessa ramificação não existe readme. Então o readme só vai aparecer quando eu estiver na branch 2. Ó.
Mudei para branch 2, meu readme aparece. Saí da branch 2, meu readme some. Muito legal, né? E isso mostra que a gente consegue guardar versões do nosso código efetivamente de formas ramificadas, né? Que elas andem separadas. Então, quem estiver trabalhando na main vai ter uma coisa, quem estiver online vai ter outra. E como que eu vejo isso lá no online? É muito simples, olha aqui, ó. Prestem atenção, ó. Quando eu abro aqui o nosso Devarias SQLs, olha aqui, eu tenho aqui as duas branches, ó. E aí eu digo qual branch que eu quero ver, ó. Eu tô vendo a main, eu não tenho ponto .readme. Mudei para branch 2, agora ele trouxe um readme e olha aí, como eu criei um arquivo de readme, olha que legal. Ele já até apresentou como ficou o meu projeto com o readme aqui, olha aqui. Agora eu tenho até essa descrição bonitinha aqui para fazer. Então perceberam que as ramificações são super úteis, né? Ó, criei aqui o readme, aqui não tem, aqui eu tenho o readme. Legal. Seguindo agora, vamos fazer a mesma coisa, só que pro linha de comando. Então agora eu vou pegar, certo? Vou lá no nosso algoritmos agora, não vou colar ainda. E aí agora eu vou vir aqui na minha linha de comando, vou entrar no meu devaria algoritmos. Estou em que branch? Main. Então eu quero criar uma branch nova. Como que eu faço? Git checkout -b branch 2. Dou um enter e aí ele criou a branch 2. Pode ver que agora o meu nome já não está mais main, agora está branch 2. Agora que eu já fiz isso, eu posso colar aquele readme aqui que eu copiei. Peraí que eu não peguei ele. Eu vou copiar meu readme aqui. Vou jogar ele aqui no algoritmos. E vou só editar ele porque eu quero um outro nome, né? Repositório referente aos algoritmos do módulo de lógica de programação da Devaria. Salvei. Nosso arquivo agora já existe na nossa branch. Agora que ele já está na nossa branch, vou dar um git status. Opa, já tenho o meu arquivo aqui. Agora o que eu vou fazer? Git add -a. Adicionei ele no commit. Git commit -m. Adição do readme. E git push. A hora que eu fiz isso, opa, eu preciso subir. Sempre que é uma branch nova, eu preciso criar ela desse jeito aqui. Eu preciso rodar esse comando, tá? Então basta copiar ele aqui, ó. Copiei, colei aqui e dei um enter. Vai subir a minha branch para lá. Agora eu vou lá no meu navegador e vou conferir aquele meu Devaria Algoritmos. Se a gente entrar agora no meu Devaria Algoritmos, olha o que ele tem. Na main, ele só tem o algoritmo. Na branch 2, ele tem o algoritmo e o readme. E o readme já apareceu aqui. E aí agora, só para a gente fazer a última validação que a gente fez, ó, como que eu faço para mudar de branch aqui, ó? Git checkout, ó. Quando eu quero ir para main, basta fazer git checkout main. Ele já muda para main. Volto aqui para minha pastinha e a minha pastinha está sem o readme. Vim aqui na linha de comando agora, dei git checkout branch 2 e agora ele tem o readme. Então, ó, tudo que a gente conseguiu fazer lá na linha de comando, no Git, no desktop, né? A gente conseguiu fazer via linha de comando, que foi criar um arquivinho novo, tá? Seguindo aí nos próximos arquivos que a gente precisa, tá? Tem uma coisinha importante que eu não falei para vocês. Por exemplo, uma das coisas que eu posso fazer, deixa eu já fazer aqui para mostrar para vocês. Vou agora editar, né, meu readme. Olha aqui, ó. Vou vir aqui, vou editar e vou dar um enter aqui nele e colocar assim, powered by Devaria. Coloquei aqui uma outra informação. Quando eu volto no GitHub Desktop, olha aqui, ó. Eu venho aqui nele. Olha que legal. Primeira coisa que a gente não tinha visto, que é importante a gente comentar. A gente só viu criar e alterar e deletar arquivos. Agora a gente está começando a editar os nossos arquivos. Olha que legal. Aqui já não é mais nenhum menos. Agora é uma bolinha. E o que ele está dizendo? Ele está falando que a linha 1 era assim e agora a linha 1 virou isso aqui. Olha que legal. Ele consegue ver linha a linha a diferença. Vocês vão achar isso muito legal. E aí, beleza. Eu fiz essa alteração aqui, né? Fiz tudo isso aqui, mas eu não quero efetivamente seguir com isso. Eu não quero, né, subir essa informação. O que eu posso fazer? Dar um botão direito e dar um Discard Changes. Na hora que eu faço isso aqui, o que ele faz? Ele apaga essa alteração e volta ao arquivo exatamente igual está lá no repositório. Beleza, mas quero fazer agora isso via linha de comando. Vou editar aqui de novo, vou dar aqueles enters lá que eu dei. Powered by Devaria. Vou salvar.
o arquivo já vai estar alterado de novo, exatamente como estava antes. Só que agora eu vou fazer isso via linha de comando. Como que eu faço isso via linha de comando? Eu tenho duas opções. Ou eu dou git checkout readme, que aí ele volta só esse arquivo, ou eu dou git checkout ponto. Qual que é a diferença dos dois? O ponto ele vai voltar todos os arquivos, indiferente de ser 1 ou 1000, e esse aqui ele reverte simplesmente só esse arquivo. Então eu vou dar o git checkout.me, e aí, efetivamente, se vocês prestarem atenção, sumiu aquela alteração que eu fiz, tá? Então, o que a gente conseguiu ver agora nesse exercício? Tanto como mudar de ramificação, tanto na linha de comando quanto lá, criar uma nova branch, navegar entre as ramificações, reverter tudo de acordo com aquilo que está no servidor, ou reverter somente um arquivo que está no servidor, tá? Seguindo os nossos próximos, o que a gente quer agora? A gente quer verificar aquilo que a gente está alterando conforme a gente está desenvolvendo sem subir efetivamente e gerar um commit, tá? Então a gente quer analisar as diferenças antes de enviar para o servidor. E aí quando que a gente quer isso? Quando a gente quer analisar as linhas alteradas e conferir o que foi feito. E qual que é o ponto de atenção? Realizar essa atividade obrigatoriamente antes de subir as alterações. Ou seja, se você sobe sem olhar aquilo que você está subindo, muito provavelmente você tem a chance de subir coisas erradas, tá? E aí, qual que é o comando que a gente usa para isso? O git diff, tá? E aí agora a gente vai fazer esse exercicinho aí agora nos dois. Então, ó, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, por exemplo, naqueles SQLs do Dani, vou abrir um deles, vou pegar o do create table aqui e vou criar comentários. E aí, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu tenho todo aquele script que o Dani fez legalzão lá, né, de salvar os campos no banco, tudo bonitinho. Só que tá faltando um comentário. Ao nosso ver aqui, a gente ainda tá sentindo falta de comentário. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar comentários aqui no nosso arquivo. Então, ó, criação da tabela de clientes. Bem simples. Vou criar tabela de fidelidade. Vou criar tabela de forma de pagamento. Forma de pagamento. Estou só colocando comentário, não estou fazendo nada demais, tá? Não estou mexendo com o script do Dani, só estou criando comentários aqui. Tabela de marca. Dani mandou bala no modelo mesmo. Tabela pra caramba. Pedido de venda. Vou levar mais tempo fazendo comentário que explicando. Tá bom, não vou fazer até o final porque ainda falta bastante. Ó. Tem um pouquinho aqui, mas beleza. Então, ó, agora que eu criei isso aqui, vocês percebam que eu não estou mexendo num arquivo novo. Eu estou efetivamente, simplesmente, alterando um arquivo que já existe, mas eu alterei várias linhas. Prestem atenção, ó. Vou alterar uma linha lá no final também. Vou pegar a última tabela aqui também, ó. Item, pedido, compra. Legal. Como eu alterei já esse meu arquivo, vou fechar aqui porque eu já fiz o que eu precisava. Quando eu abro aqui agora, lá pelo meu Devari SQL, olha que legal. Ele mostra que esse arquivo teve modificação e ele mostra efetivamente as mudanças. Ó, foi adicionado isso aqui, foi adicionado isso aqui. Aqui você tirou um Enter e adicionou isso aqui. Aqui você tirou um Enter e adicionou isso aqui. Vocês já estão vendo como é legal usar versionador de código? Ele já mostra aquilo que você fez no dia. Ó. A gente subiu isso aqui ontem. Ó, ele está mostrando só o que a gente está fazendo nesse momento. E ele mostra a linha. Olha que legal. 4, 5, 6, 22, 23, 24 e aquele último 125, 126, 127. Muito bacana, né? Então, para eu visualizar isso, fizemos isso aqui tudo bonitinho, né? Vimos tudo isso aqui, só que aqui estamos na interface visual. Como que a gente faria para ver isso na interface gráfica? Mesmo esquema. Entro lá no Devari SQLs. Dentro do SQLs, eu vou dar um git status. Ele vai me mostrar qual arquivo que eu tenho modificado. Depois, que é exatamente isso aqui, ó. O git status mostra exatamente isso aqui. Agora, eu preciso mostrar quando eu clico nesse cara a diferença dele. O que eu preciso fazer? Eu preciso digitar git diff create tables. E aí, quando eu dou o enter, ele mostra aqui também exatamente a mesma coisa. Olha aqui, ó. Ele mostra qual que é a linha, qual que é a... E você vai dando o enter, ele vai mostrando as mudanças linha a linha, tá vendo? Até chegar na última. Chegou no último, ele dá esse end, para você sair desse módulo é só você apertar a letra Q. Bum, apertou a letra Q, ele sai daquele módulo de visualização. Tá bom? Então isso é mais uma opção legal para a gente poder visualizar ali e efetivamente fazer algumas coisinhas. Legal, agora que a gente fez isso, vamos ver os próximos comandos. Próximo comando é para a gente verificar o histórico de alteração. Então o que a gente quer? A gente já viu lá na interface gráfica, mas a gente precisa ver na linha de comando, né? A gente quer ver o histórico dos commits para ver como é que está ali tudo certinho. Quando que a gente utiliza?
quando foi feito para tomar alguma decisão no código. Então a gente vai verificar aquilo que foi feito no código para tomar alguma decisão. A gente faz isso através do comando git log, tá bom? E aí vamos testar ele agora. A gente já viu o git log, ele funciona no GUI através daqui, né? Ó, prestem atenção, ó, basta você ver efetivamente aqui o histórico, né? Você muda da abinha de um para o outro, ó, vindo daqui para cá, certo? E aí, obviamente que para você fazer isso via linha de comando, você precisa dar um git log. E aí o git log, ele mostra commit por commit, e aí você tem que dar, por exemplo, eu quero ver o que foi feito nesse commit aqui. Copiar, e eu tenho que dar git log disso aqui. E aí ele me mostra efetivamente os arquivos ali que foram feitos e tudo mais, tá? Obviamente que não é tão bonitinho de fazer como no outro, né? Esse aqui para você ver os detalhes lá, o diff de cada um. Acho que você tem que dar um git diff assim, né? É, isso aí, ó. Aí ele mostra exatamente o que foi feito. Legal. Então, esse aqui é bem simples, é só para vocês visualizarem o log. Eu acho que eu já convenci vocês a usar a interface gráfica, mas tá claro que é muito mais fácil sem decorar tudo. Vocês têm tudo na mão aqui, ó. Tem o change, tem o diff, tem o history, tem o pull, tem a troca de branch, tudo aqui na mão, ao invés de vocês terem que ficar fazendo diversas vezes as coisas via linha de comando, tá? Seguindo, então, próximo cara que a gente tem que ver, né, os históricos das alterações. Verificar ramificações, a gente já viu, só que de uma forma legal. Qual que é a ideia aqui? É a gente não só verificar as branches que a gente tem local, mas também poder verificar as branches que a gente tem às vezes no nosso servidor. Porque às vezes eu estou trabalhando numa branch, meu amigo criou uma branch nova e eu não estou sabendo dela. E aí a gente pode tomar alguma decisão em cima disso. Quando que a gente faz isso? Todo mundo com certeza interface gráfica, né? Aqui é muito simples. Para eu ver uma branch nova, eu dou um fetch orange e aí eu clico aqui, ele vai trazer o histórico de todas as branches. Muito simples, tá? Clicou aqui, atualizou as branches, clicou aqui, ele vai mostrar todas as branches que tem disponível para eu trocar. Na linha de comando, para eu fazer isso, eu tenho duas opções. Git branch mostra as branches que eu tenho local, ou seja, todas as branches que estão criadas na minha máquina, e o git branch -r mostra pra gente aquilo que eu tenho lá no nosso repositório, que por sinal são as mesmas branches que a gente tem aqui, mas faz parte a gente checar os dois, tá bom? Então esse é mais um comandinho importante para a gente verificar ali se tem uma branch nova sendo criada. Como vocês perceberam, todos esses demais comandos a gente não faz com frequência, só mais aqueles que eu passei primeiro, tá? E aí, por último, esse que é talvez o mais dificinho para a gente fechar a aula, que é quando a gente quer juntar as ramificações. Então, o que eu quero? Eu tenho a minha master e eu tenho a minha main. Eu quero que tudo que eu fiz na minha branch 2 vá para a minha main de uma forma simples ali, ele trazendo todos os commits. Como que eu faço isso? Eu faço isso através do comando git merge, tá? E aí vem essa questão. Para eu fazer através do GUI, essa é a única coisa que através de GUI é um pouquinho mais difícil. Fazer via linha de comando, nesse caso, é mais fácil. Então, como que a gente vai fazer? A gente agora vai juntar as branches daquelas duas lá para a gente fechar aí o tópico. Então, ó, vamos lá. Começando pela GUI, o que eu quero fazer? Eu quero pegar tudo que está na minha branch 2, certo? Ó, e aí eu mudo para minha main. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar tudo que está na minha main, vou atualizar minha main aqui, e aí eu quero pegar a minha main e fazer um merge com aquilo que eu tenho na minha branch 2. Eu tenho a opção aqui, ó, que chama Choose a branch to merge into main. Então, o que eu clico aqui, e aí eu falo qual branch que eu quero mergear na main. Eu clico aqui e, pum! Na hora que eu fiz isso, ele pegou tudo que estava na minha branch 2 e jogou para minha branch main. Obviamente que isso aqui pode gerar conflitos, tá? Eu vou falar de conflitos já já. E aí eu mando para minha origem. E aí olha o que vai acontecer. Na hora que eu fiz isso, vocês lembram que lá nos meus SQLs eu não tinha o readme quando eu estava na main? Agora não existe mais isso. Por quê? Porque exatamente a minha main tem tudo que foi feito na minha branch 2. Olha aqui, ó. Eu mudei da branch 2 para main e os arquivos continuaram exatamente iguais. Por quê? Porque eu peguei tudo que estava na minha branch 2 e joguei para minha main. Tá? Isso é um pouco mais avançado. Quem vai fazer os merges geralmente não vão ser vocês que estão começando. Vai ser o líder técnico, vai ser alguém que vai revisar os códigos e tudo mais. Mas é legal vocês saberem que isso existe e tudo mais. Beleza, então a gente aprendeu já a juntar a nossa branch 2 com a nossa main através do nosso bonitão aqui, né? Agora a gente vai fazer isso via linha de comando. Como que a gente faz isso via linha de comando? Também é muito simples.
devaria, algoritmos, certo? Vou para minha branch main, então eu primeiro dou um checkout na minha branch main, dou um pull nela para ver se ela está atualizada, óbvio que ela está, não é um problema. E aí agora eu faço git merge, falando com quem que eu quero fazer o merge. Eu quero fazer o merge com a branch 2. Ele pega tudo que está na minha branch 2 e joga para minha main. Ó, ele jogou quem? O arquivo readme. Agora eu pego da minha main e dou um git push. Na hora que eu faço isso, ele vai pegar e subir tudo que a gente fez das duas. E aí agora, efetivamente, tanto a nossa branch 2 quanto a nossa main, elas estão equalizadas, elas têm o mesmo código fonte. A gente fez assim, né? Primeiro a gente criou a ramificação, depois a gente juntou a ramificação. Isso é super importante em tempo de projeto, né? Eu abro vários times, cada time vai fazendo ali o seu desenvolvimento. No final, a gente junta para juntar a versão que vai subir para produção, que vai ser o nosso site final e tudo mais, beleza? E por último, gente, só para a gente fechar aqui a nossa aula, assim que a gente se dá efetivamente com os merges, acontece o famoso conflito de versão. O que pode acontecer? Imagina, eu e o Dani, a gente está trabalhando no README junto. Eu atualizei uma linha e o Dani atualizou outra linha. Nesse caso, o Git é inteligente o suficiente para resolver esses conflitos automático. Então ele fala, pô, o Rafa mexeu na linha 5, o Dani mexeu na linha 70, zero problemas. Eu vou trazer a linha 5 do Rafa e a 70 do Dani. Zero problemas. Só que às vezes acontece que eu e o Dani mexemos na mesma linha. E aí vem o problema. Por quê? Porque eu mexi na linha 5 e o Dani também mexeu na linha 5. Quando isso acontecer, o nosso Git não vai conseguir resolver sozinho. Ele vai devolver para o ser humano e falar, ser humano, cara, eu tive um problema aqui, mas eu preciso da sua orientação para como resolver. E aí ele vai exibir dessa forma que vocês estão vendo aqui, ó. Por exemplo, essa é a linha 5. Na linha 5, o Dani mandou green. E na minha linha 5 eu mandei white. O que vai acontecer? O computador vai falar isso aqui, ó. Isso aqui é o que está vindo lá do servidor. Isso aqui é o que está na sua branch. Decide aí qual que você quer fazer. E aí o que você tem que fazer? Remover isso aqui, remover isso aqui, remover isso aqui e decidir qual dos dois vai ficar. Ou vai ficar o green ou vai ficar o white, tá? De novo, isso aqui é super avançado, mas eu não queria não comentar isso com vocês, porque vocês vão ver isso no dia a dia de trabalho de vocês com plena certeza. Tá bom, gente? Muito obrigado, galera. Boa noite, fiquem bem. Agradeço a participação de novo. Assistam de novo. Espero que vocês tirem as dúvidas. Qualquer coisa, manda lá no canal, manda lá no grupo e vamos pra cima, tá bom? Tamo junto, gente. Obrigado, viu?